Quando a gente pensa em pneumonia, o que vem à cabeça? Bactérias? Vírus? Certo. Bom, no mundo animal, a história pode ser bem diferente. Às vezes a causa é algo muito maior, ou então um veneno totalmente invisível. Vamos mergulhar nessa investigação e descobrir o que realmente se esconde nos pulmões. Já pararam para pensar nisso? Uma coisa é falar dos sintomas, da tosse, da febre. Outra, completamente diferente, é ver a doença de perto. Qual é a aparência dela lá dentro, no tecido pulmonar? É exatamente isso que a gente vai fazer, olhando através dos olhos de um patologista. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa identificando os invasores. Depois, vamos analisar um caso bem de perto, descobrir uma causa que é, no mínimo, surpreendente e, no final, juntar todas as peças para entender por que tudo isso é tão importante. Nossa primeira parada, então, é para conhecer um tipo de pneumonia muito específico. Uma que não é causada por germes, mas sim por invasores que, em alguns casos, dá para ver a olho nu. É isso mesmo, pneumonia causada por vermes. O nome técnico é pneumonia verminótica. É basicamente o que acontece quando os pulmões de um animal viram a casa de parasitas. E, claro, o corpo reage a essa invasão. Agora, o ponto-chave aqui é o seguinte: não é um tipo único de verme que sai atacando todo mundo. Pelo contrário, diferentes espécies de parasitas se especializaram em diferentes hospedeiros. É uma relação bem específica. E essa tabela deixa isso bem claro. Dá uma olhada. Cada animal tem o seu próprio parasita específico. Os bovinos são afetados por um, os cavalos por outro e por aí vai. Cada um deles tem os seus próprios inimigos parasitários. Para a gente conseguir entender como essa doença funciona na prática, vamos focar no caso mais bem documentado de todos, a infecção em bovinos. É um exemplo clássico que mostra o processo patológico do começo ao fim. O nome do nosso culpado aqui é Dictyocaulus vivíparus, ou, para simplificar, verme pulmonar bovino. E segundo a nossa fonte, ele é o único eumento que, na sua forma adulta, infecta diretamente o pulmão dos bovinos. E o dano que ele causa é bem significativo. E essa é a aparência dele. A imagem é bem impressionante. O que a gente está vendo aqui é a superfície de um pulmão de boi completamente infestado por esses vermes fininhos e brancos. Eles podem chegar a ter 8 centímetros. Agora imagina o impacto disso tudo bloqueando as vias aéreas do animal. Mas por que isso acontece? Bom, o ambiente tem um papel gigantesco nisso. Esse parasita adora climas mais frios e úmidos, porque as larvas dele são muito resistentes ao frio. Isso facilita a sobrevivência delas no pasto e, consequentemente, a contaminação dos animais. Ok, até agora a gente viu o que é visível a olho nu. Agora vamos mudar a escala. Vamos para o que só um microscópio consegue revelar. A ciência que faz isso se chama histopatologia. Basicamente, é analisar um pedacinho de tecido para entender a doença em nível celular. E esse slide é fantástico para entender essa transição. À esquerda, a gente tem a visão macro, que já vimos. À direita é o que o patologista enxerga no microscópio, um corte de um brônquio completamente lotado com as seções dos vermes adultos. É a mesma doença, vista em duas escalas totalmente diferentes. E o mais interessante aqui é que não são só os vermes adultos. Se a gente olhar no detalhe, dá para ver até uma larva. É a presença de ambos, adultos e larvas, que causa uma inflamação gigantesca, danificando o tecido do pulmão e dificultando muito a respiração do animal. Mas e se os pulmões pudessem ser atacados de um jeito completamente diferente? Sem nenhum invasor físico, sem nenhum verme? Pois é, agora a nossa investigação vai ter uma grande reviravolta. Exato. O perigo, nesse caso, pode vir daquilo que o animal come ou inala. Existe um outro tipo de pneumonia, a intersticial tóxica, que é causada por agentes químicos que literalmente envenenam as células do pulmão. E a lista de culpados aqui é surpreendente. Por exemplo, tem uma substância chamada L-triptofano, presente em pastos bem verdes, bem ricos. Parece algo bom, né? Só que dentro do estômago do boi, ela é transformada numa toxina que ataca o pulmão. Outro caso curioso é o da batata doce mofada. Aquele morfo pode produzir uma toxina que também é fatal para as células pulmonares. Isso sem nem falar de plantas venenosas, herbicidas e outros produtos químicos. Certo, então a gente viu dois caminhos bem diferentes que levam ao mesmo órgão doente. Mas por que diferenciar um do outro é tão fundamental? Vamos conectar os pontos? De um lado, a gente tem um ataque físico, com vermes bloqueando as vias aéreas e causando uma resposta do corpo. Do outro, um ataque químico,
onde toxinas simplesmente destroem as células do pulmão de dentro para fora. A causa e o mecanismo são totalmente diferentes. E aqui está o ponto mais importante de todos. Não adianta nada tratar uma intoxicação com remédio para verme. E também não dá para resolver uma infestação de parasitas com um anti-inflamatório simples. Entender a causa real, se é um parasita ou uma toxina, é o único jeito de ter um tratamento que funcione e de proteger a saúde dos animais. Essa análise toda nos mostra que a patologia revela mundos escondidos dentro de outros mundos. Isso nos deixa com uma pergunta: se um simples verme ou uma planta podem causar um estrago desses, que outras batalhas invisíveis estão acontecendo agora mesmo, esperando para serem descobertas por um microscópio?